Vamos tomar nossa palavra em Lucas, capítulo 9, versículo 50 e poucos, 57. Lucas 9, 57. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, assim, vou tentar não me estender, eu vou fazer uma pequena colocação muito franca. Quero fazer assim, vai ser uma formação, mas também uma orientação, uma colocação franca, em tom de partilha um pouco assim da nossa vivência. Você sabe, nós somos uma comunidade pequena e o Senhor nos deu um carisma, o Senhor nos chamou a viver um carisma relacionado à vida mística, à vida espiritual, um carisma onde nós chamamos de adoração, onde nós chamamos de vida de adoração, uma busca sincera pela vida interior, por níveis mais altos de intimidade com o Senhor, né? Níveis mais altos de participação na intimidade divina. E às vezes eu me pergunto se nós, que recebemos esse chamado, de viver, de nos sentirmos chamados mesmo, a viver uma espiritualidade mais profunda, a viver uma vida de oração verdadeira, profunda, alçar voos maiores na vida de oração, não só na vida de oração, mas na vida espiritual em si, que tem como cerne a vida de oração. Nós recebemos esse chamado, né, de alçar voos mais altos, de avançar para as águas mais profundas do que chamamos vida espiritual, do que Santa Teresa d'Ávila chamava o caminho da perfeição. Então, é um carisma assim, que o carisma que o Senhor nos chama a ver é um carisma que traz no seu bojo esse chamado à vida mística. E aqui nós não estamos falando de fenômenos, nem que temos que ser, não, mas a vida mística é a vida mística, é a vida profunda, é a vida espiritual verdadeira. É realmente começar a viver a vida sobrenatural que nos é comunicada pelo Espírito Santo que nos foi dado no batismo, né? E será que nós temos consciência do privilégio que é isso? Será que nós temos consciência assim da beleza que é isso, do privilégio que é isso, do tesouro que é isso? Ter a oportunidade de crescer de verdade na vida espiritual. Ter a oportunidade de viver uma vida espiritual, viver uma vida de oração,
né? Viver um carisma que nos leve à vida interior verdadeira, né? Sabendo que isso é uma coisa tão distante de tantas pessoas, né? De tantas pessoas, porque sequer sabem que isso existe, que é possível viver isso, né? Eu não vou tomar aqui essa palavra, mas já tomei ela várias vezes com vocês, quando Jesus compara o reino dos céus, né, a uma pessoa que encontrou um tesouro escondido, né, num campo, e ele vende tudo o que ele tem para conseguir comprar aquele tesouro. Caramba, né? Será que a gente fez essa experiência inicial? Porque a pessoa tem que fazer essa experiência primeiro, sabe? A pessoa tem que fazer essa experiência de perceber que isso tudo aqui, a vida interior, a vida espiritual, nesses moldes profundos, a vida mística, a pessoa tem que fazer essa primeira experiência de perceber que isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Essa é uma primeira experiência que às vezes a gente não se abriu a fazer essa experiência. Sabe, essa experiência é você perceber que isso vale mais do que qualquer coisa. Você perceber que vale a pena qualquer esforço para chegar a isso, para alcançar a vida interior, para alcançar esses níveis de intimidade que estão passam muito à margem dessa intimidade que nós estamos acostumados a ver, baseadas no emocionalismo, no sentimentalismo. Nós estamos falando de uma intimidade verdadeira, de níveis profundos de intimidade, de conhecimento de Deus. Se sentir chamado a isso já é um privilégio, uma graça. Será que talvez eu devesse ter tomado até essa palavra ao invés dessa aqui que eu tomei? Essa do tesouro. Porque essa é a primeira experiência que a pessoa tem que fazer. Ela tem que fazer essa experiência de perceber como isso é caro, como isso tem valor, como isso é grande, como isso é profundo, como isso é mais do que qualquer outra coisa. Às vezes eu penso, né, se fizermos essa experiência, se estamos abertos a fazer essa experiência, né, de perceber nisso tudo o tesouro que isso é, né? E perceber nisso tudo o tesouro que isso é. Ontem eu fui fazer uma pregação lá no Barro Vermelho, lá na Paróquia Santa Luzia, lá fui falar sobre o batismo no Espírito Santo e falando do batismo acabei falando, né, da vida mística que o Espírito Santo em nós pode nos comunicar, né? Assim como o Espírito Santo, quando a gente pede o batismo, a gente pede que o Espírito Santo transborde, seja derramado, aquele dom que eu recebi, que está dentro de mim, que ele me tome, né? Que ele me tome, que ele se derrame em forma de dons, luzes. E quando o Espírito Santo se derrama, ele nos capacita, nos torna capacitados a viver uma vida sobrenatural, a viver os dons, os carismas. E o Espírito Santo, quando ele transborda em nós, ele nos comunica essa capacidade de entrar em intimidade com Deus, de viver a vida interior, de viver a vida mística, de viver essa união mística com Deus. Uma pessoa que vive a verdadeira vida espiritual, que começa a viver a vida espiritual, ela começa a viver a sua vida em uma união mística com Deus. Ela está misticamente, ela está de modo sobrenatural unida a Deus, unida à pessoa de Jesus, unida à Santíssima Trindade. Recebe de seus impulsos, de seus influxos, né?
participa, a vida do Cristo é atualizada na vida dele, quer dizer, é o Cristo nele e ele no Cristo. É Jesus nele, mas Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus, então em Jesus nós estamos na Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade em nós, e tudo de uma maneira participada, de uma maneira experiencial, porque o dom da sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, começa a agir nessa alma, fazendo com que tudo isso deixe de ser apenas uma ideia, um conhecimento cognitivo, desça do patamar de estudo, do patamar de teologia e venha para o patamar da experiência da pessoa, da vida da pessoa. Gente, vocês conseguem perceber o que é isso? O que os santos viveram, o que muitos santos anônimos viveram. Santos anônimos viveram, não só os santos que nós conhecemos. Santos anônimos, talvez pessoas que nem foram canonizadas. Quantas almas chamadas a isso. Claro, a Santa Teresa d'Ávila sempre entendeu, né, a vida interior, a contemplação, a vida mística como um chamado universal, mas que não se realizava na vida de todos, porque nem todos eram generosos. Aí ela fala na terceira morada, né, que é a última morada da vida da ascese cristã, né? Na quarta morada, quando chega na quarta morada, ela diz, aqui começa o sobrenatural. Ela diz, muitas pessoas só chegam até aqui é um gargalo. Ela não usa essa palavra, né? É outra linguagem. Mas em outras palavras, aqui é um gargalo, as pessoas empacam aqui. Porque falta amor. Amor, entrega, é aquela determinada determinação que ela falou no caminho da perfeição, né? Ela diz, olha, se você tiver determinada determinação, é preciso uma determinada determinação para chegar, para avançar nisso tudo. Então ela critica muito isso, né? Mas quem é que tem determinada determinação? Quem é? É aquele que fez essa experiência primeira, de enxergar nisso tudo um tesouro, mas um tesouro, a ponto de fazer o que Jesus falou nessa parábola. O sujeito viu que aquele tesouro era tão grande, tão maior do que qualquer outra coisa, que ele foi e vendeu tudo, deixou tudo o que o impedia de ficar com aquele tesouro. É esse o sentido. É você abrir mão abrir mão de tudo que possa estar no seu caminho para tomar posse desse tesouro. Né? E segundo, não medir esforços. Não medir esforços. Fazer tudo o que for preciso para que você alcance, tome posse desse tesouro. Mas a gente tem que fazer essa experiência inicial, essa primeira experiência de perceber que isso é um tesouro, que vale a pena apostar aqui, que vale a pena não medir esforço, vale a pena deixar seja o que for, vale a pena qualquer sacrifício, qualquer esforço, a ponto de você se tornar aquela pessoa, olha, eu topo tudo, estou disposto a qualquer coisa para conseguir isso. Os últimos encontros nossos, né, os primeiros, né, de segunda-feira, quando eu vinha falando dos elementos do carisma, que são elementos também da própria vida espiritual, da vida interior em si, que eu falei do santo desejo, né? Falei que a súplica espiritual alimenta o santo desejo, né? E o santo desejo, quando enriquecido, alimentado, quando ele toma conta do seu coração, ele vai te levando à pureza de coração, né? Ele vai fazendo com que o seu coração esteja todo em Deus, que você queira Deus, que você se torne obcecado por Deus, obcecado.
Porque o amor que Deus tem por nós, o Senhor é obcecado por nós. O Senhor nos ama dessa maneira. E à medida que você vai alimentando o santo desejo, vai alimentando o desejo por Deus, o desejo pela vida sobrenatural, o desejo pela intimidade divina, você vai alimentando pela oração de súplica espiritual, né? Pela oração de compulsão. Você vai alimentando esse desejo, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de estar unido a Deus, o desejo até de sofrer por Jesus, ter a graça de sofrer por Ele. Os santos pediam isso. À medida que eles iam crescendo no desejo, que o desejo por Deus ia se tornando grande dentro deles, pela oração, o trabalho da oração é que vai fazendo isso. Eles o desejo ia tomando essas formas mais radicais. Os santos chegaram a desejar isso. Não, eu quero, é aquele desejo de não ficar só nas palavras. Eu quero sofrer um pouco por Jesus, como Jesus sofreu por mim. O sujeito tinha isso como ele desejava isso. Eu quero sofrer um pouco por Jesus, como ele sofreu por mim. Sabe? O Espírito Santo, ele vai alimentando, ele vai dando forma a esse santo desejo. E aí o santo desejo vai virando em nós pureza de coração, um coração todo de Deus, um coração todo voltado para Deus, uma pessoa que vai vivendo em função da vontade de Deus, do querer de Deus, em função de agradar a Deus. Então, suas escolhas, suas opções, o que ele faz, o que ele não faz, onde ele vai, onde ele não vai, o que ele não come, a quantidade que ele come, como se veste, tudo vai virando em função de Deus, porque o coração dele vai sendo tomado por Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela fala dos desejos de amor, das ânsias de amor por Deus, sabe aonde? Na sexta morada, se você quer saber. Na sexta morada. Claro, ela fala isso já num nível sobrenatural, né? Que na sexta morada Deus vem e dá toques na alma para que alimentando esse desejo por Deus mais ainda. E aí, como que preparando a alma tem que estar num nível tão sobrenatural de desejo de união, que isso, quando ela alcança isso, e isso é sobrenatural, Deus dá toques, gostos divinos. Aí ela fala que é como uma ferida de amor. Olha só, é como uma ferida. E aí quer dizer, Deus está fazendo isso, está preparando a alma para o matrimônio, a sétima morada, para a união perfeita. Então veja o quanto nós temos que desejar. Veja o quanto nós temos que nos dedicar. O quanto não pode ter, não dá, sabe? Não sei, eu sinto que falta alguma coisa, nós não vamos avançar, nós não vamos chegar longe, se for assim, né? Claro, é de pouco a pouco, como eu falei, né? Nós vamos de pouco a pouco para a gente poder assimilar, mas assim, a gente tem que crescer nesse santo desejo, a gente tem que não medir esforços, trabalhar, ter essa pegada. Tem que estar voltado para isso. Tem que estar voltado para isso, porque, gente, olha, não avança. Só aquele que deseja isso de todo o coração, só aquele que está empenhado nisso. Só aquele que está com determinada determinação, aquele que vai levando, vai fazendo, faz um pouquinho aqui, um pouquinho, ele não vai chegar. Claro, não estou dizendo que ele está perdendo tempo, não está perdendo tempo, mas a gente precisa dessa paixão, no sentido positivo da palavra. Se não tiver uma determinada determinação, você tem que estar com isso na cabeça.
de viver isso. Claro, é um erro não lermos sobre a vida espiritual, não estarmos lendo, né? Porque a leitura espiritual é que nos alimenta, é que nos mantém, né? Só a formação sem leitura, sem a leitura espiritual, sem a leitura adequada, ela não dá certo, entendeu? A leitura da vida dos santos, a leitura dos escritos dos santos, a leitura de pessoas que não foram canonizadas, mas são pessoas mestres da vida espiritual. Eu estou aqui com um livro, ó, Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, né? Até em processo de beatificação, escreveu esse livro, Quero Ver a Deus, né? Onde ele trabalha essa espiritualidade da vida mística, prioritariamente, segundo Santa Teresa d'Ávila, mas também segundo São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. É esse tipo de leitura. Né? Esse tipo, a gente tem que ter essa seriedade, essa pegada, essa determinada determinação. É isso, Santa Teresa d'Ávila fala isso no livro. É uma das coisas que ela fala no livro das Moradas. Né? Que muitas pessoas param ali. Porque falta isso é tudo que eu quero, sabe? Você tem que chegar ao ponto de dizer, isso é tudo que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Deixar isso acontecer. Ah, Vitor, você está falando isso não... Nossa, isso não diz... Eu não sou assim como você está falando. Eu não consigo ser assim. Quer dizer, na verdade, é você descobrir que isso existe dentro de você. Esse desejo profundo por Deus, ele está por detrás de todos os desejos que a gente tem. Quando você consegue enxergar que todos os desejos que você tem, no fundo, o verdadeiro desejo é esse, porque os místicos foram aqueles que perceberam isso, que o verdadeiro desejo, desejo de dinheiro, de prosperidade, de prazer, disso, daquilo, tantos desejos que nós homens, seres humanos, temos, que no fundo existe em nós um desejo profundo, né? Existe em nós um buraco, dizia Santo Agostinho, um buraco do tamanho de Deus. Um buraco do tamanho de Deus, né? Ou seja, só Deus pode preencher esse vazio, esse desejo, né? Quando você consegue perceber que em todos os seus desejos, até nos seus desejos desordenados, impulsos desordenados, né? Compulsões, pessoas que têm compulsão com comida, pessoas que têm compulsão com masturbação, com pornografia na internet, quando elas conseguem perceber que essa compulsão, que é, claro, uma compensação emocional, né? Essa compulsão é uma maneira dele lidar com feridas, com problemas, com coisas mal resolvidas, mas quando ela percebe que mais profundamente ainda, toda compulsão é um desejo desordenado, né? É um amor desordenado ao prazer. De alguma maneira sempre é isso, né? Compulsão de comprar, né? Compulsão de consumismo. Quando a pessoa consegue enxergar naquele desejo, o desejo de Deus, e canalizar aquele desejo para Deus, e voltar-se para Deus, e usar daquele desejo que é desordenado como um trampolim para Deus, ela começa a viver isso, ela começa a entender isso. Vocês estão entendendo? O desejo tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso não só na dimensão assim do afeto, na dimensão psicológica, na dimensão sentimental. Tem que trabalhar isso a ponto disso, esse desejo extravasar para a sua vida cotidiana, para suas escolhas, para como você distribui o seu tempo, né? Como você gasta o seu tempo. Pensa que você tem, não vamos dizer 24 horas não, né? Que todo mundo precisa dormir, né? Mas vamos dizer que da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, sei lá, você tem quantas horas úteis, né? Você tem
Uma pessoa dorme 8 horas, né? Então, é 16, né? 24 menos 8, 16, né? Isso? Estou certo? 16. Então, vamos pensar 16 horas úteis. Como a gente gasta esse tempo, como a gente ocupa esse tempo, né? Sabe, o desejo, quando ele vai tomando conta do coração, ele extravasa para o seu tempo. Esse é um grande sinal. Imagina hoje a quantidade de tempo que gastamos com celular, com rede social, com um monte de coisa que não acrescenta bosta nenhuma na nossa vida. Bosta nenhuma. Com televisão, com séries de televisão, com... Né? Está dizendo, Vitor, que radicalismo, não pode ver televisão? Claro que pode, eu estou dizendo, não estou entrando nesse nível, né? O chamado não foi de entrar para o mosteiro, né? Mas de viver o mosteiro aqui, no mundo, sem ser do mundo, trazer o mosteiro para cá, não ir para dentro dele. Então, claro, essas coisas fazem parte da nossa vida, mas veja, né? Aí, quando esse desejo está tão grande dentro de nós, ele extravasa para a sua vida cotidiana, extravasa para o seu tempo, de tal modo que você começa a viver aquele desejo, não é forçado. Você entra naquela pegada de querer estar unido com Deus todo o tempo, até quando você está trabalhando. Você não quer se esquecer de Deus, você quer estar o tempo inteiro consciente da presença de Deus. Você se eleva a Deus, todo tempinho que você tem lá no seu trabalho, na sua vida, você se eleva a Deus, você está dirigindo, você se eleva a Deus, você está dentro do ônibus, se locomovendo, você fecha os olhos, se eleva a Deus, você está tomando banho, você se eleva a Deus, você está lavando louça, você se eleva a Deus. Cara, eu tinha um colega de faculdade que ele era tão assim, com estudo, com coisa, nós tínhamos na sala 3 Vitor, né? Eu e mais 2. E tinha um Vitor lá que ele era muito sacana, botava apelido em todo mundo, mas não era bullying não, assim, era tudo muito divertido, né? Assim, todo mundo aceitava, era legal, né? E ele botou meu apelido de padre, né? Eu chegava na faculdade, era bem, eu sou padre, muito sacana, né? Padre, vou comprar um vinho canônico pra gente tomar. A turma fazia um churrasco, ele deixava claro que ia ter vinho canônico pro padre. Né? E ele botou o apelido de um outro Vitor lá de Psico. Porque o cara era assim com estudo, né? Não, fulano é psico, psicopata, né? Mas, claro, não é no termo ao pé da letra, né? Mas você, entre aspas, vai se tornar um psico. Obcecado por Deus, mas é uma santa obsessão. Não é no sentido de patologia. Gente, Deus é apaixonado por nós. Deus nos ama com um amor assim. Obcecado pela nossa salvação. Obcecado porque tenhamos, por termos intimidade com Ele. Obcecado em que cresçamos na intimidade. E a gente tem que também crescer nisso tudo, né? Então veja, esse santo desejo, ele precisa extravasar, ele tem que tomar conotações práticas, concretas. Olha, vou ler aqui um trecho aqui. Aqui ele está falando, ele está trabalhando um pouco as sextas moradas aqui nesse livro, aqui nessa parte. Eu estou na página... É que o livro é pequeno, né? Página 898. Aí ele cita um trecho de Santa Teresa d'Ávila, né? Cita um trecho dela. Ele cita, né? Pequenininho. Santa Teresa, aspas. Comecemos agora a ver como o esposo se comporta com ela, a alma já ferida, e como antes que o seja de forma consumada, faz com que ela muito deseje isso. Mas isso começa com você, entendeu? Começa com você desejando, entre aspas, querendo desejar muito. E você vai trabalhando isso. E depois o
o próprio Deus começa a trabalhar. A Santa Teresa diz como Deus faz com a alma já ferida de amor. Você sabe, né, que Santa Teresa viveu essa experiência mesmo de o anjo, ela teve uma visão do anjo ferindo o coração dela. A ferida de amor, é o desejo aqui, né? A alma já ferida, e como antes que o seja de forma consumada, faz com que ela muito deseje isso. Aí vem o comentário do Frei Eugênio. Tal é nestas sextas moradas a tática divina, fazer crescer os desejos para aumentar o amor e obter da alma uma preparação mais ativa e mais intensa para a união perfeita. Então, quando eu os estimulo, eu os tenho estimulado na direção espiritual, nas pequenas formações que tivemos segunda-feira, a caminhar aqui, nesse tipo de oração. Olha aqui. Olha aqui. Tal é nestas sextas moradas a tática divina. Fazer crescer os desejos para aumentar o amor e obter da alma uma preparação mais ativa e mais intensa para a união perfeita. Isso nos prepara para a união perfeita. Por quê? Porque isso produz a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus aqui é o dom da sabedoria. É a união com Deus. Estes desejos, Deus os atiça mediante apelos na alma, nos quais ele se deixa pressentir, mediante visitas tão repentinas e tão rápidas que ele mal se deixa entrever. A ferida dolorosa e suave, feita por meio do primeiro encontro, cresce. A chama de amor sobe mais ardente e os desejos de possuir se tornam mais vivos. Qual o nível de dedicação que a gente tem que ter? Qual o nível de ser obcecado por isso nós temos que ter para conseguir isso? Santa Teresa diz que quem não se dá de todo, não chega lá, não alcança. Não é que não alcança nada. Não é que não alcança nada, não é isso. Mas não alcança isso. Esses voos mais altos. Os voos mais altos que o Senhor quer nos dar. Para Santa Teresa foi de um jeito, para Santa Teresinha foi de outro jeito. Nós não estamos aqui mirando em fenômenos místicos. Mas na união mística, na união da vontade. Uma vida unida a Deus, misticamente unida a Deus. O quanto a gente tem que querer se dedicar, se esforçar, não medir esforços, né? Essa determinada determinação. Pegar isso para valer. Pegar isso para valer. O Senhor, aí ele começa a citar Santa Teresa de novo. O Senhor usa para isso de meios tão delicados que a própria alma não os entende. Nem creio que acertarei em explicá-los de modo compreensível, a não ser aquelas que passaram por isso. Quer dizer, eu nem consigo explicar. Quer dizer, esse desejo se torna tão grande dentro da pessoa que eu nem consigo explicar como Deus faz isso. Trata-se de um impulso tão delicado e sutil, impulsos delicados e sutis, procedentes do mais íntimo da alma, que não sei com que compará-los de maneira adequada. Muitas vezes, estando a própria pessoa descuidada e sem se lembrar de Deus, Sua Majestade a desperta. A maneira de um cometa que passa depressa, ou de um trovão, ainda que não haja ruído. A alma entende muito bem
que Deus a chama. A alma sente-se saborosissimamente ferida. Saborosissimamente ferida. Quem pode sentir sabor numa ferida? Só essa ferida aqui. A ferida do desejo. A alma sente saborosissimamente ferida, mas não percebe como nem quem a feriu. Sabe tratar-se de coisa preciosa e deseja não sarar jamais daquela ferida. E isso provoca grande dor, ainda que dor saborosa e doce. Que coisa, né? Agora veja, não sei com vocês, mas veja como esses textos despertam a nossa alma. Como alimentam a nossa alma. Né? Então, é tudo isso, né? Tudo isso que tenho falado. Pensa na formação passada, aqui, num domingo anterior, quando vocês vieram aqui, quando fiz uma formação com vocês sobre a súplica espiritual, quando falei, né, que essa súplica que é a oração de compulsão, de se humilhar diante de Deus, né, onde você clama expressando o seu desejo de ser de Deus, o seu desejo de se unir, como isso vai aumentando, alimentando o desejo, tomando a alma. Então a gente precisa trabalhar duro. Se você quer isso para você, você precisa trabalhar duro. Trabalhar duro, não medir esforços no que tange a leitura espiritual. Né? A se dedicar. O Senhor precisa saber que pode contar com você. O Senhor precisa olhar e perceber que você deseja muito, que você quer muito. Né? Em tudo estamos a expressar o nosso desejo, a expressar o desejo da alma. Né? Quando os místicos, quando aquelas almas, né, que antes praticavam muita penitência, até antes de serem místicos, né? Mas depois, quando eles atingem o estado místico, aqueles que continuaram a prática de penitência, nós tivemos grandes místicos que viveram a prática penitencial assim como um chamado de Deus mesmo, né? E eles viveram grandes penitências até o final da vida mesmo, né? Grandes penitências. Foram místicos da paixão, místicos da cruz, né? Mas quando eles praticavam a penitência já no estado místico, a penitência deles expressava o desejo de união, expressava a união deles. Não era mais, né, uma penitência, um jejum, um cilício, mortificações que tinham um caráter um caráter de ascese, né? Apenas de esforço, de mortificação. Aquilo expressava o desejo, né? Desejo de ser de Deus, o desejo de viver a vida do Espírito, não a vida da carne. E pensando muito isso hoje, o quanto não temos que querer isso, o quanto não temos que desejar isso, né? Esses dias assim, não é agora, né? Sei lá quanto tempo, né? Alguns meses atrás, eu estava vendo um domingo ou um sábado de tarde, eu liguei a televisão, não me lembro o dia certo, era final de semana, liguei a televisão e estava dando um jogo de vôlei do Brasil, jogo de vôlei da seleção feminina, né, contra uma outra seleção lá, não lembro qual era a seleção, acho que era um amistoso. E aí estava o narrador lá, né, naqueles canais de esporte, né, estava o narrador falando, narrando o jogo, e uma comentarista que era uma ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, esqueci o nome dela, né,
E ela estava lá narrando e toda hora ela falava dos fundamentos do nossa, fulana é perfeita, ela sabe muito bem, ela é boa em todos os fundamentos. Fundamento de recepção, fundamento de ataque, fundamento de bloqueio. Então cada coisa eles chamam de fundamento, são os fundamentos ali do jogo de vôlei, né? A recepção, a defesa, o ataque, levantar, são os fundamentos, né? Nós também temos os fundamentos da vida espiritual. Então, isso aqui, tudo isso que eu falei aqui para você, do santo desejo, de como isso tende a virar em nós a pureza de coração, isso é um fundamento da vida espiritual. Sem esse fundamento, a vida espiritual não é construída, não tem firmeza para ela ser construída. Você está entendendo? Não tem a firmeza necessária. São os fundamentos. Fundamentos, condições da vida espiritual, talvez pudesse me chamar. A gente for trabalhar isso, eu tinha falado de elementos do carisma, elementos da vida interior, são fundamentos. Tipo assim, olha, você tem que ter isso aqui. Você tem que buscar isso aqui primeiro, você tem que crescer nisso aqui. Isso aqui tem que estar em você. Tem que estar em você. Não adianta você querer avançar sem ter isso primeiro. Você tem que buscar essa ferida. Santa Teresa falou aqui. Você tem que buscar. Tem que buscar que o Senhor realize essa ferida em você. Que você tenha esse desejo por Deus, esse desejo de intimidade, esse desejo de possuir. Viu? Ela falou que isso se torna tão forte, esse desejo de possuir. É uma ferida dolorosa, mas suave, gostosa, doce. Você tem que buscar isso, é a oração. A oração de compulsão, de humilhação, de súplica, de expressar para Deus. Você tem que ter isso. Outra coisa, vamos, se a gente fosse colocar, Vitor, diz aí um segundo fundamento. Você tem que alcançar a graça, tem que alcançar essa graça de ter em você o santo desejo e mantê-lo sempre alimentado. E você tem que alcançar a graça de aprender a contar com a graça. O tempo inteiro, a contar com a graça. O tempo todo, em tudo, né? Então, imagina uma frase de oração. Vou dizer uma frase que eu digo muito quando vou à capela. Digo, Senhor Jesus, humildemente venho à sua presença para te adorar. Eis-me aqui, Senhor. Humildemente venho para te adorar. Humildemente venho para te amar. Senhor Jesus, humildemente venho para ser todo teu. Mas eu só posso falar isso contando com a graça, senão é presunção. Quem sou eu? Senhor, humildemente venho para te adorar. Eu sou capaz de te adorar. Eu vim para te adorar. Humildemente venho para te amar. Eu que sou todo amor, vim para te amar. Não, por isso essa palavra humildemente. Humildemente, Senhor, quer dizer, consciente de que eu não sou nada, eu não posso nada por mim mesmo. Somente se o Senhor me der um influxo da sua graça. Assim, consciente disso. Não é que você precisa ficar explicando isso para Deus. Ele sabe disso e ele sabe que você sabe. Se você sabe, ele sabe que você sabe. Você tem que ter isso em mente. Isso tem que estar por detrás dessas frases que você fala para Deus. Ter isso em mente. Senhor, humildemente venho para te adorar. Senhor, eu venho para me abandonar, para estar aqui contigo. Aí, tendo isso em mente, até a maneira que você fala muda, né? Você não ousa falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, Você vai, Senhor, que eu possa, né?
Que eu possa olha, que o Senhor me dê a graça, né? Senhor, que eu possa te amar, que eu possa te adorar, que eu possa ser todo teu. Você consegue perceber como isso vai despertando algo em você, isso vai alimentando o desejo. Senhor, que eu possa te obedecer. Senhor, que eu possa estar todo o tempo na tua presença. Senhor, que eu possa permanecer em ti. Uma frase que eu falo muito. Gente, eu já passei 2 horas falando, de vez em quando. Eu passo, às vezes, 2 horas repetindo com momentos de silêncio, né? Quando me sinto tomado, aí eu silencio. Só me deixo levar ali por aquilo. Mas eu fico, Senhor, que eu possa permanecer em Ti e jamais separar-me de vós. Que eu possa permanecer em Ti e jamais separar-me de vós. Daqui a pouco eu nem falo mais o que eu posso. Eu vou suprimindo, né? Vai ficando cada vez menor a frase. Com o tempo ela fica pequenininha. Eu começo grande e vou encurtando ela. No final eu já estou falando só um pedacinho. Porque o pedacinho que eu falo já significa tudo. Entende? Senhor, que eu possa permanecer em Ti e jamais separar-me de vós. Permanecer em Ti. Permanecer em Ti. Permanecer em Ti, Senhor. Jamais, 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 jamais separar-me de vós. Aí eu fico só no jamais, jamais. Daqui a pouco parece que alguma coisa te toma, né? E você silencia, né? Gruda, né? Você se liga. Às vezes você tem uma sensação como se você parasse de respirar. Parece que você parou de respirar. Claro que você não parou, senão você morria, né? Mas é uma sensação. Daqui a pouco volta as distrações, aí você volta. Entende? Então isso é uma oração assim, de desejo, de compulsão clássica, mas também é súplica, naquela pegada de humilhação. Dá-me a graça, Senhor, dá-me a graça, tem piedade de mim, Senhor. Ultimamente eu tenho dito, Senhor, tem piedade de mim que sou pecador miserável. Não só pecador, né? Pecador miserável. Miserável, né? Porque às vezes eu digo para o Senhor, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Eu digo isso de coração, não é com pieguismo, não. O que eu tenho em mente quando eu digo isso? Eu tenho em mente assim, né? Nossa, com tudo que eu sei, com tudo que eu já experimentei, com tudo que eu li, meu Deus, eu não podia cometer os pecados. Eu não podia fazer as coisas que eu faço. Entende? Quer dizer, não é só pelo que eu faço de errado, mas pelo que eu não faço de bom, que eu deveria fazer com tudo que o Senhor me dá. Né? Eu sou o mais miserável dos pecadores, porque o fulano que está lá vivendo isso, ele está vivendo porque ele não sabe o que eu sei, ele não viveu o que eu vivi, ele não experimentou o que eu experimentei. Se ele tivesse vivido o que eu vivi, ele não estaria vivendo aquilo, talvez estivesse lá na frente, muito mais na frente que eu. Né? Entende? Essa consciência da nossa miséria. Aqueles que têm dificuldade de perceber a sua própria miséria, o seu próprio nada, pense naquilo que você deveria viver e não vive. Não só naquilo que você faz de errado. Alguém diz assim, mas eu não mato, não bebo, não vivo a castidade, não faço nada de errado. Obrigação sua, né? Fazer nada de errado. Então, obrigação nossa, né? Mas veja, você ser capaz de perceber sua dureza, quer dizer, tudo isso, todo esse mistério, né? A Santa Teresa d'Ávila se refere, né? Ela fala dessa presença de Deus no cerne da alma e ela fala a vossa majestade, não sei o quê, tudo é vossa majestade, né? Vossa majestade que está no castelo, né? Que é a alma, né? Então você tem tudo isso, vossa majestade mora em você. O Espírito Santo está em você como fonte de uma vida nova, de uma vida sobrenatural. Você só tem que se abrir, olha só, o que você tem que fazer é nada. Você só tem que se abrir e você, nem isso você faz. Nem isso eu faço. Você está entendendo?
É fácil perceber o nosso nada. É só você perceber tudo que você tem. É só você perceber, nossa, é só se abrir, eu só preciso me dispor, eu só preciso... E não, a gente depende da graça totalmente, totalmente, totalmente. Perceber que você depende da graça. No fundo, a verdadeira vida espiritual, quando ela chega num cume, ela chega nesse verbo permanecer, né? É quando você permanece no amor e na verdade, esse desafio diário da nossa vida. Permanecer no amor e na verdade. Permanecer no amor e na verdade é algo tão profundo, é algo tão difícil de explicar o que é isso. Como disse Santa Teresa d'Ávila aqui tentando explicar, né? Eu não sei explicar, a não ser a quem já passou por isso, né? Quer dizer, o que é viver quando você entra nesse espírito de permanecer no amor, permanecer na verdade, permanecer na sua verdade de dependente de Deus. Permanecer na sua verdade de alegre pobreza, de alegria com a sua própria pobreza, porque é permanecer na certeza de que Deus é seu amparo, de que Deus te sustenta. Mas para você permanecer nessa certeza de que Deus está em você como fonte, de que Ele te ampara, de que Ele te ama, de que Ele te sustenta, para você permanecer nessa certeza de que Ele se doa a você, de que Ele se dá a você todo o tempo, a Eucaristia que a gente recebe, que a gente comunga, que a gente come, onde Ele se dá totalmente a nós, ela é um sinal de que Deus faz isso todo o tempo em nós, estando na nossa alma. A Santíssima Trindade se dá a nós, da mesma maneira que a Eucaristia se dá a nós. O alimento, todos os alimentos, eles são fonte da vida biológica. Quer dizer, nós tiramos as energias, nós tiramos, né, dos alimentos todos os nutrientes que nós precisamos para viver, para pensar, para andar, para correr, para escrever, para dirigir. Então, para eu permanecer nessa certeza da minha dependência de Deus, eu dependo de Deus, mas sou amparado por Deus. Deus se comunica a mim. Deus é uma fonte ininterrupta de amor. Para eu permanecer nisso, eu preciso permanecer na consciência da minha pobreza. É permanecer na verdade, é permanecer na humildade. Porque a humildade é um misto, né? É um misto da sua pobreza com a sua confiança em Deus. Ou seja, a confiança cega, a confiança total em Deus pressupõe a sua pobreza, que você ame a sua pobreza, que você se alegre com a sua pobreza. Que a sua pobreza é a ocasião para você experimentar toda a força de Deus, todo o amparo de Deus, toda a graça de Deus. Permanecer no amor, permanecer no desejo de agradar a Deus, de ser todo de Deus, mas ao mesmo tempo permanecer, né, contando com a graça, contando com o sustento de Deus. Permanecer na certeza, na convicção. Isso é um fundamento. Isso é só um fundamento. Vocês estão entendendo? A pessoa que começa a viver esses fundamentos, ela já iniciou a vida mística. Isso já é vida mística. Quando isso está internalizado, quando isso está encarnado, né? Você viveu essa, né? E o Verbo se fez carne. Deus teve que se encarnar, né? Então tudo isso tem que virar carne. Tem que virar a sua carne. Você tem que internalizar, encarnar isso, né? Então ter o santo desejo é fundamento. Contar com a graça é fundamento. Esse contar com a graça, né, significa permanecer na certeza, na convicção, do amparo, do sustento, na graça, no amor. Mas o lugar aonde você conta 100% com a graça de Deus, o lugar aonde você canaliza com toda
Intenção não é com toda com toda força, como é que é? Falhou agora. Oi? Intensidade. Intensidade. O lugar aonde você consegue... Qual é o lugar, a palavra aqui, intensidade? A fé na mais alta intensidade. A confiança em Deus na mais alta intensidade. Se você conseguir colocar intensamente a sua confiança em Deus, contar intensamente, totalmente, 100%. Essa coisa de contar, você conta unicamente, você põe toda a sua esperança na graça. É aonde que você faz isso? É na pobreza. É na miséria. É na experiência do deserto. A experiência do deserto é a pobreza de coração que Jesus falou. Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é tudo isso que nós estamos falando. Entendeu? Eu quero colocar toda a intensidade da minha fé, toda a intensidade da confiança em Deus, dessa coisa de contar totalmente com a graça. Eu conto com a graça. Eu não estou mais só no nível de pedir, de desespero, não. Eu conto, eu tenho como certo aquilo. É onde é ali, na sua total consciência, na sua alegre consciência da sua pobreza. Que uma coisa alimenta a outra. A consciência da sua pobreza faz você perceber que você depende totalmente de Deus e contar com Deus. Mas você só consegue contar totalmente com Deus se você está na sua verdade, na sua pobreza, na sua verdade de total dependência. Vocês estão entendendo? Então, permanecer no amor, permanecer na verdade. Tudo isso a gente vai alimentando, né, dentro da capela, alimentando na oração. São os fundamentos. Às vezes, quando nós vamos acompanhar uma pessoa em direção espiritual, já ouvi muito isso, né? A pessoa diz, eu não consigo viver esse tipo de oração. Eu escutei isso tantas vezes, até de alguns de vocês. Isso não é para mim. Às vezes eu penso que eu não tenho vocação. Eu me distraio, eu não vivo isso, eu não consigo. Às vezes, nem que você não consegue. Claro, isso aqui é graça, né? A alma é elevada a isso. Mas falta os fundamentos. A pessoa tenta alcançar recolhimento interior, ela começa a ler sobre os graus da oração, ela tenta viver aquilo ali sem ter os fundamentos. Tem que ter os fundamentos primeiro. Aquilo não se dá em você, né? Outro fundamento, aquela purificação que a pessoa precisa passar. Aí vem toda a doutrina desses místicos da Idade Média, né? Purificação passiva dos sentidos, purificação passiva do espírito, noite escura na linguagem de São João da Cruz. Quer dizer, essa purificação sobrenatural, né? Essa purificação sobrenatural que vai te arrancar de si mesmo e fazer você estar totalmente voltado para Deus. No fundo, quem faz isso acontecer é uma purificação sobrenatural. Mas você tem que querer muito isso, né? Demonstrar. Entende? Então a gente tem que repensar, né, tudo isso. Repensar tudo isso. Todo esse contexto, tudo que nós estamos vivendo, né? Quanto nós queremos isso. Quanto nós queremos isso tudo. Custa, tá? Isso aqui é de graça por um lado, mas não é de graça por outro lado. Custa muito. Custa, sim. Isso tem que estar no centro da sua vida. Isso aqui não é que você vai deixar de fazer as outras coisas. As coisas da sua vida, a gente trabalha, né? As pessoas
trabalho, tem as atividades, tem as coisas, né? Mas é que isso vai ocupando o seu coração e você vai viver isso em tudo que você faz, né? A coisa de viver isso no mundo é viver isso em tudo o que você faz. Você está entendendo? É diferente de viver isso lá dentro do mosteiro. Não, então é viver isso em tudo o que você faz. É todo um chamado, né? Hoje eu fiquei pensando nessa coisa do tempo, né? Os tempos da igreja, os tempos litúrgicos, os tempos da humanidade, né? Lembrei daquela passagem, há um tempo para cada coisa debaixo do céu, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de construir, há tempo de destruir. Vocês lembram dessa passagem? Acho que é Eclesiástico 3. Eclesiastes 3. O tempo, né? Eu vejo que, eu não sei, posso estar enganado, mas às vezes eu tenho essa intuição, né? Parece que é o tempo, né? É o tempo. Mas o mundo, a vida, parece que chegou esse tempo. Houve um tempo em que foi o tempo assim que as pessoas, de uma forma maciça, né? Uma forma muito grande, muito volumosa, né? As pessoas chamadas por Deus, que se sentiam chamadas a isso, ou que conseguiam enxergar esse chamado, tocar esse desejo que existe dentro de todos, as pessoas deixavam tudo e iam para os conventos, iam para os mosteiros, né? Houve um tempo onde isso foi vivido de uma forma muito volumosa. Claro que isso continua a ser vivido, né, na igreja, mas parece que se iniciou um tempo em que o Senhor está chamando muitas pessoas a viver isso no mundo. Pessoas comuns vivendo a vida mística. Eu acho que parece que, às vezes eu tenho essa intuição, né? Quem sou eu para dizer assim, né? Como se eu fosse alguém para poder dizer isso, né? Tivesse legitimidade para dizer isso, me sinto, não tenho essa legitimidade de afirmar, mas muitas vezes eu sinto isso. Eu acho que esse é o tempo. Deus é um tempo novo assim na igreja. É um tempo. O mundo demanda isso, sabe? A evangelização, então, a mesma evangelização precisa ter outro horizonte, né? Precisa ter esse horizonte de levar as pessoas a isso. Porque é aquela coisa mesmo, né? Só quem for místico vai ser cristão. Vai chegar uma hora, só quem tiver esse grau de união com Deus vai ser cristão, porque nós estamos vivendo num tempo, não só em sentido de perseguição, que vai vir, não sei o que, nem precisa. Nós estamos chegando num tempo de tanta modernidade, de tanta coisa que ocupa a nossa cabeça, nosso tempo, assim, ou as pessoas serão místicas, ou vão deixar a fé, né? Ou vão viver uma fé que não quer. Um ateísmo prático, né? Já viu um ateísmo prático? A pessoa diz, você acredita em Deus? Acredito em Jesus? Você é católico? Sou. É ausente qualquer experiência de Deus, qualquer experiência verdadeira de fé, qualquer experiência de oração. Alguns até vão à missa, todo domingo, mas totalmente ausente de qualquer, é ausente da vida da pessoa, a experiência de Deus. Isso está acontecendo muito, tá? Cada vez mais. Cada vez mais. Pensemos assim, sem querer ser presunçoso, mas pensemos as igrejas estão cheias, né? A gente vai aqui em Jardim da Penha mesmo, nós vamos, qualquer horário de missa que você vai, final de semana, mesmo dia de semana, às vezes você vai, na matriz não que é muito grande, mas
Você vai numa missa dia de semana nas capelas, cheio. A gente vai, você vê, ó, lá na Praia do Canto, a missa de manhã, muitas vezes cheia a missa, de manhã, 7 horas da manhã. Dessa multidão, dessas milhares de pessoas que vão à missa, quantas são evangelizadas? Meu Deus, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção que a grande maioria é gente que vai à missa e não é evangelizada. Não tem um mínimo de evangelização. Isso aqui que nós estamos falando, caraca, isso é grego, é árabe, pior que grego, hebraico. A pessoa, ó, é mandarim, né? É chinês. Nem crá com cré, não fala crá com cré. Muita gente mesmo. Eu temo, né, de que seja a maioria. Espero não estar sendo pessimista demais. Talvez esteja sendo pessimista demais, mas posso dizer que é muita gente. Uma porção muito grande de pessoas, né, participam da igreja, vai à missa todo domingo, mas pessoas não evangelizadas. A gente tem que viver isso aqui, começar a viver isso aqui, para conseguir levar uma evangelização profunda para as pessoas. A nossa missão no Carisma Jesus Está Vivo é viver isso e levar isso adiante. Contemplar está listrada, né? Levar adiante aquilo que contemplamos, que vivemos. É viver a vida interior, é viver uma vida espiritual verdadeira e fazer com que outros também vivam, levar isso para outras pessoas. Levar a vida espiritual para outras pessoas. A vida espiritual séria, a vida interior. Levar esse anúncio para as pessoas de que é possível viver essa vida verdadeiramente sobrenatural. Mas tem um trabalho aí para fazer. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.